Eu venho aqui nesse momento fazer um vídeo, gente, que eu venho explicar algumas coisas de interesse de todos com relação ao INSS, com relação a quando você tem um AVC e com relação ao hospital, quando você fica hospitalizado. Você vê minha condição aqui, eu tô vítima de sequela de AVC, tive hospitalizado no hospital, por sinal. Quero agradecer que eu fui muito bem tratado no hospital, porém, ninguém quer ficar em hospital, né? Porém, o único detalhe que aconteceu, primeiramente contando do hospital, quando eu tive AVC, o hospital ele me tratou muito bem, fez vários... lá tinha estrutura para me fazer as endoscopias da cabeça, né? Esqueci o nome, gente, mas... Fizeram todo o processo e foi descoberto que eu fiquei com sangue no cérebro. Porém, não tinha coágulo, então não havia necessidade de se fazer uma operação, graças a Deus, porque teve um menino lá de 42 anos que ele ficou com coágulo, só que ele não ficou na minha condição, ele ficava andando normal, ele ia no banheiro normal, ele dava risada, brincava com a gente. Só que aí subiu para fazer a operação e acabou falecendo. Mas isso não vem ao caso. É um negócio complicado mesmo. Questão de ficar com coágulo. Graças a Deus eu fiquei com sangue no cérebro. Tive sequela. No caso fiquei sem movimento no braço, sem movimento na perna. Agora eu tô com pouco movimento, sem força na mão. Tô cheio de dificuldades ainda. Mas porém... consigo ir no banheiro agora, consigo andar, não está normal, mas eu consigo andar ainda com dificuldades, porque no frio dá uma sequela que endurece a perna, endurece o braço, tanto que eu não tenho movimento 100% do braço, não tenho força na mão, a mão endurece também, então eu tenho uma sequela ainda gerada devido a esse sangue que ficou no meu cérebro. Porém, um ponto interessante que eu gostaria de deixar registrado para todos os que estão assistindo esse vídeo, é que depois de 8 dias no hospital, o médico em comunhão com a gente pediu para ele que eu pudesse tentar ir para casa, que lá eu não estava conseguindo nem ir no banheiro, porque não tinha como me levar. No hospital, sem movimento no braço, sem movimento na perna, não tinha pessoas para poder me carregar até o banheiro. E quando o enfermeiro ajudava, teve uma vez que eu tive essa condição, acabou conseguindo o enfermeiro me ajudar, minha esposa me ajudou, e aí cheguei no banheiro, eu não conseguia fazer necessidade porque o cérebro não ajudava também, devido ao entra e sai que ficava no banheiro, então eu não tive condições. Mas aí o ponto interessante que eu queria deixar registrado com relação ao hospital, gente, é que quando você for sair dessas coisas, lembre de pedir tudo para o médico. Pedir atestado, pedir documentação, pedir tudo. Porque eu tive várias dificuldades com relação a depois no INSS. Eu tive que passar por médicos por fora, médicos que não tinham conhecimento nenhum da situação, porque depois que você sai do hospital, você não tem mais acesso aos médicos de pronto-socorro. Você não tem mais nada a ver com eles. Você só tem a ver com médicos que não viram sua condição, não viram você naquele estado, sem movimento na perna, sem movimento no braço. Entendeu? Então isso é muito importante, que a pessoa que for te retirar, minha esposa até pediu, mas depois no fim a pressa era tanto da gente sair do hospital, a vontade de ir para casa, de tentar se recuperar em casa foi tão grande, que a gente esqueceu alguns documentos. Depois foi um trabalho danado para conseguir esses documentos com relação à minha incapacidade, para mim dar entrada no INSS. Então um ponto interessante que eu deixo aqui para as pessoas ficarem atento é não esquecer de pedir esses documentos, gente. Presta bastante atenção e não esquece de pedir esses documentos. Outro ponto interessante, gente, é que medicação. Outra coisa, quando for no médico, presta bastante atenção na sua pressão. O meu problema de AVC foi na pressão alta. Então o que acontece? Presta bastante atenção. O médico, graças a Deus, eu tive um médico que eu passei, ainda do INSS, do SUS, né?
que me receitou para me colocar junto com a losartana a cloritiazida, gente. Essa cloritiazida que fez com que equilibrasse minha pressão, porque até então todo dia passava da média. Sempre eu estava ficando com 13, 14, 13, 14, todo dia. Depois que eu passei a usar um comprimento de cloritiazida de 25 miligramas junto com a losartana, que depois que eu saí do hospital é que foi me receitado, aí eu passei a controlar minha pressão. E tem que ficar muito atento, gente, muito atento. Pressão alta é um problema e eu tive muita dificuldade com relação a isso. Entendeu, gente? Então essas duas coisas que eu queria dar um toque de hospital e com relação à documentação para INSS. E depois, gente, você tem que saber conversar com os médicos peritos do INSS. Porque se você não saber explicar o que você tem, qual a sua incapacidade, e dependendo da tua profissão, eles não por culpa deles, mas às vezes você vai ter dificuldade de conseguir o benefício. Graças a Deus eu consegui, estou no benefício e devido à minha sequela, acredito que futuramente eles vão ter que me aposentar. Então, gente, presta bastante atenção, que é muito importante, mas muito importante prestar atenção na documentação. E depois que você sair do hospital, devido à tua condição, aí devido a tudo que está em volta da doença, você ficar se tratando, fica mais difícil você correr atrás de documento. Apesar que, e depois quando você chega em médicos que não tem conhecimento nenhum, que eles praticamente, muitos até mesmo, fica meio que desconfiando do que aconteceu com você. Só porque ele vê você movimentar um pouco o braço, ele já acha que está tudo bem. Mas não tá, gente. Não é assim. Tem sequela. Eu, por exemplo, no frio, meu braço endurece, minhas mãos não movimentam, meus dedos não movimentam direito. No normal, devido à sequela, eu já não consigo fechar a mão direita, já não consigo pegar nada, eu não consigo segurar nada com a mão esquerda. A perna, eu já manco um pouco, ficou uma sequela na perna. Porém, no frio, gente, é quase que... não é uma dor de doer, mas é uma dor incapacitante. É uma dor que ela endurece os nervos da perna e fica praticamente quase que impossível você andar no normal. Você anda, aparentemente você vai conseguindo andar meio que, mas a tua força ela fica limitada a poucos porcentos da sua capacidade. Então isso é que eu queria deixar para vocês, para que vocês possam ficar atentos. É muito importante documentação. Documentação é muito importante. Peça para o seu médico e preste bem atenção se ele te deu, porque nós acabamos esquecendo. Apesar dos médicos terem cuidado muito bem de mim, apesar de ter sido SUS, cuidaram muito bem de mim, mas porém, gente, presta atenção em documentação. O médico acabou esquecendo de alguns documentos, algumas receitas, ele não receitou nada praticamente para mim. E aí você chega em casa, você não sabe nem por que caminho você vai andar, o que você vai fazer. E quando você se depara com a questão do INSS, você acha que é assim, chegar no INSS e eles vão te olhar para você e falar: você tá feio, vou te dar o benefício de auxílio-doença ou o benefício de aposentadoria. Não, negativo. Você tem que levar a documentação. Sem documentação dada por médico, explicando o teu problema, fica mais difícil. Se você só chegar lá e vir escrito AVC, horas, pode ser um AVC mínimo que na cabeça do médico pode ser um AVC mínimo que não gerou sequela nenhuma. Então tem que explicar a sequela, tem que explicar que você perdeu o movimento no braço e o movimento na perna, entendeu? Então, gente, eu estou deixando esse vídeo aqui para vocês para ajudar, com o benefício de ajudar. Um abraço a todos, fica com Deus.